Você já percebeu que às vezes parece que algo dentro de você pede mudança? Como se uma parte da sua mente soubesse que você pode viver com mais calma, mais foco, mais propósito. Mas ao mesmo tempo, existe outra força silenciosa que te mantém preso aos mesmos hábitos, aos mesmos pensamentos e à mesma rotina. E talvez você ache que isso acontece por falta de disciplina, falta de motivação ou até falta de força de vontade. Mas a verdade é que muitas vezes o que está faltando não é esforço, é equilíbrio emocional. E é exatamente aqui que algo inesperado entra nessa história. Algo simples, silencioso, presente em milhões de casas, mas que poucas pessoas percebem o impacto profundo que pode causar na mente humana. A convivência com um gato. Antes de parecer apenas uma curiosidade, pense em algo. O ser humano moderno vive em estado constante de alerta. Notificações, cobranças, metas, comparação social, excesso de estímulos. Seu cérebro quase nunca desacelera. Mesmo quando você para, sua mente continua correndo. E quando a mente não descansa, a disciplina enfraquece, o foco diminui e qualquer tentativa de mudança parece pesada demais. É nesse cenário que muitas pessoas começam a notar algo curioso depois que passam a conviver com um gato. Sem perceber, sua rotina emocional começa a mudar. Diferente de outros animais, o gato não exige atenção constante. Ele não força interação. Ele simplesmente está ali, presente, vivendo no próprio ritmo. E essa característica ativa algo poderoso no cérebro humano, a desaceleração natural. Quando você observa um gato dormindo tranquilamente, se espreguiçando sem pressa ou apenas olhando o ambiente em silêncio, seu cérebro recebe um sinal inconsciente de segurança. É como se o ambiente dissesse: está tudo bem diminuir o ritmo. Existe um motivo biológico para isso. O cérebro humano aprende muito por espelhamento comportamental. Nós absorvemos padrões do ambiente sem perceber. Quando convivemos apenas com pressa e estímulos rápidos, nossa mente entra em modo de urgência permanente. Mas quando existe um ser vivo ao nosso lado, que vive em calma constante, começamos a regular nosso próprio estado emocional. Muitas pessoas relatam que, depois de adotar um gato, passaram a sentir menos ansiedade sem entender exatamente por quê. E aqui acontece algo interessante. A mudança não vem como motivação explosiva. Ela vem como estabilidade. Você começa a perceber pequenos momentos de pausa ao longo do dia. Sentar por alguns minutos enquanto o gato se aproxima. Fazer carinho e respirar mais devagar. Esses momentos parecem simples, mas reduzem níveis de cortisol, o hormônio do estresse. E quando o estresse diminui, o cérebro recupera a capacidade de foco e tomada de decisão. Talvez você nunca tenha associado disciplina com tranquilidade, mas elas estão profundamente conectadas. Uma mente agitada busca distração. Uma mente regulada consegue persistir. O gato, sem ensinar nada diretamente, cria micromomentos de presença. Ele não vive preocupado com amanhã, nem preso ao ontem. Ele responde ao momento atual. E aos poucos, você começa a fazer o mesmo. Outro ponto que quase ninguém percebe é o impacto emocional do vínculo silencioso. Gatos não demonstram afeto de forma óbvia o tempo todo. Eles escolhem quando se aproximar. Quando um gato decide sentar perto de você ou dormir ao seu lado, o cérebro interpreta isso como confiança conquistada. Essa sensação ativa regiões ligadas ao pertencimento e à recompensa emocional. Você sente que foi escolhido. E essa experiência fortalece a autoestima de maneira sutil, mas real. Pessoas que lutam com autocobrança constante muitas vezes vivem em tensão interna. Sempre acham que precisam produzir mais para merecer descanso. O gato quebra esse padrão sem palavras. Ele dorme sem culpa, descansa sem justificar.
E ao observar isso diariamente, algo muda na forma como você interpreta o próprio descanso. Você começa a entender que pausar não é fracassar, é recuperar energia. Existe também o fator da rotina. Gatos criam pequenos rituais diários, horários de alimentação, momentos de interação, padrões previsíveis. O cérebro humano encontra segurança em rotinas estáveis. Essa previsibilidade reduz a ansiedade e ajuda a construir consistência. Muitas pessoas começam a organizar melhor o próprio dia simplesmente porque passaram a cuidar de outro ser vivo. E talvez o benefício mais profundo seja o silêncio compartilhado. Em um mundo onde quase tudo exige resposta imediata, o gato oferece companhia sem cobrança. Você pode estar triste, cansado ou perdido, e ele apenas permanece ali. Essa presença reduz a sensação de solidão emocional, algo que frequentemente sabota processos de mudança pessoal. Quando alguém se sente sozinho, tende a desistir mais rápido. Quando se sente acompanhado, mesmo silenciosamente, persiste por mais tempo. Curiosamente, estudos mostram que o ato de acariciar um gato pode diminuir a frequência cardíaca e induzir estados semelhantes à meditação leve. Isso acontece porque o movimento repetitivo e o ronronar ativam respostas de relaxamento profundo no sistema nervoso. E uma mente relaxada aprende melhor, decide melhor e mantém hábitos com mais facilidade. Talvez agora você esteja percebendo algo importante. Mudança pessoal não acontece apenas através de esforço mental. O ambiente influencia diretamente quem você se torna. E às vezes, a presença de um gato funciona como um regulador emocional natural, ajudando você a sair do modo sobrevivência e entrar no modo consciência. Mas existe ainda algo mais profundo. O gato não tenta agradar o tempo todo. Ele mantém limites. Se não quer interação, ele se afasta. E observar isso ensina uma lição silenciosa sobre autocontrole e respeito aos próprios limites. Muitas pessoas começam a perceber que também podem dizer não, desacelerar e escolher melhor onde colocar energia. E quando sua energia deixa de ser desperdiçada em excesso de estímulos e ansiedade constante, algo muda. Você começa a cumprir pequenas promessas feitas a si mesmo. Pequenas ações repetidas constroem confiança interna, e confiança interna é a base real da disciplina. Talvez o gato não mude sua vida de forma dramática da noite para o dia, mas ele muda o ritmo da sua mente. E quando o ritmo muda, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, sua direção também muda. Agora eu quero saber de você. Você já percebeu alguma mudança emocional depois de conviver com um gato? Ou consegue imaginar como isso poderia afetar sua rotina? Escreve aqui nos comentários, porque compartilhar experiências ajuda outras pessoas a entenderem que transformação pessoal muitas vezes começa em coisas simples que ignoramos no dia a dia. E se esse vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixa o gostei e se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vamos explorar sinais silenciosos de que sua mente está ficando mais forte, mesmo antes de você notar resultados externos.